1 Coríntios 11, 17 a 34. Pedir os irmãos se coloquem de pé mais um pouquinho, para fazermos essa leitura com atenção e reverência. Nisto, porém, que vos escrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Eu agradeço a participação da igreja, mas eu vou ler tudo sozinho, porque é muito grande, tá bom? Agradeço. 19. Porque até mesmo importa que haja partido entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Que Deus possa nos abençoar. Podeis assentar, irmãos. Meus irmãos, essa carta é uma carta que Paulo escreve a uma igreja suntuosa, uma igreja muito grande, uma igreja cheia de dons e talentos. O próprio apóstolo Paulo fala que essa igreja, ela tinha tantos dons que ela não tinha necessidade de mais nenhum. Ela tinha todos os dons que precisavam ter para que uma igreja pudesse ser forte, saudável, uma igreja vívida, uma igreja que pudesse, de fato, glorificar o Senhor na terra, com todas as suas características, as suas dádivas divinas, né? Só que, infelizmente, em muitos aspectos, essa igreja não soube aproveitar esses dons, de maneira que o apóstolo Paulo, ao saber de várias notícias em relação a essa comunidade, a igreja de Corintos, ele precisou escrever essa carta para responder algumas dessas perguntas que fizeram a ele, né? E outras repreensões que precisavam ser feitas por conta das notícias que ele soube das visitas dos irmãos a esta igreja e que levaram para ele essas notícias. E essas repreensões, em alguns momentos da carta, nós vimos repreensões terríveis, repreensões severas, né?
Por exemplo, uma das mais chocantes está no capítulo 5, quando um dos jovens da igreja de Corinto possuiu a mulher do próprio pai, possivelmente a sua madrasta, e mantinha relações íntimas com ela. E o apóstolo Paulo, inclusive, exclui esse jovem da igreja. E é fato que não foi só isso, havia nessa igreja também divisões, partidarismos, né? Uma igreja que tinha uma dificuldade muito grande em relação aos seus líderes, porque alguns diziam que eram de Paulo, outros de Apolo, e outros de Pedro, e outros de Cristo, né? E o apóstolo Paulo, mais uma vez, repreende essa igreja, dizendo: por acaso está Cristo dividido? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Né? Então, ele começa a repreender a igreja, tentando, de alguma forma, trazer a igreja de novo, centralizar essa igreja ao centro da vontade de Deus, a teocentricidade da adoração a Deus que deveria acontecer na igreja. O fato é que, dentre tantas outras observações, era uma igreja que de fato tinha alguns dons, tinha vários talentos. Nós vimos aí no capítulo, no capítulo, se eu não estou enganado, o 12, acerca dos dons espirituais, ele fala sobre os dons, como essa igreja tinha dons, mas também era uma igreja que tinha deficiência nesse caractere. Ela tinha muitos dons, mas priorizava mais um donzinho, que não foi só polêmico na época de Paulo, na época que ele escreve a carta, como até hoje esse dom traz muita polêmica no centro da igreja, né? Portanto, o apóstolo Paulo traz algumas orientações a essa carta, a essa igreja, que perpassam os séculos, os milênios. E hoje, irmãos, as mesmas orientações, as mesmas observações ainda servem para todas as igrejas de Deus no mundo inteiro. Há muitos exemplos aqui bons que a igreja fazia, né? Como, por exemplo, no verso 2 do capítulo 11, o apóstolo Paulo diz assim a essa igreja: de fato, eu vos louvo. Essa palavra louvo é a mesma coisa que elogio. Eu elogio vocês, porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições assim como vos entreguei. Então, ela tinha muita coisa boa incutida na sua tradição, porque ela recebeu de Paulo muita coisa boa e ela manteve. Só que o que Paulo faz aqui é acertar, tentar de alguma forma corrigir aquilo que não está certo. Então, isso é em todas as igrejas. Não tem uma igreja no sentido humano que não peca, que não erra, que é perfeita. Ela é uma igreja vista por Deus como perfeita e imaculada, porque o que Cristo fez por ela a tornou assim. Mas, de uma maneira geral, todos nós nos equivocamos em algum momento, pecamos contra Deus, desonramos o Senhor. E Paulo vai tratar isso, agora falando especificamente dessa questão da ceia do Senhor, do culto. E eu queria que os irmãos voltassem seus olhos, mantivessem as Bíblias abertas em 1 Coríntios capítulo 11, para nós darmos uma caminhada aqui nesse texto e a gente tentar. Hoje vamos ceiar, daqui a pouco vamos participar da mesa do nosso Senhor. Então nós vamos apreender esse texto, que eu particularmente uso praticamente todas as vezes que eu vou ministrar a ceia. Eu uso esse texto aqui para a igreja, para instruir a igreja na hora da ceia. Mas é bem verdade que muitas vezes nós ceamos, às vezes 12 vezes, talvez mais. Agora a igreja tem ceia em outro horário também, a igreja de Nova Brasília, né? Mas muitas vezes nós somos 12, às vezes 24 vezes no ano. Eu pelo menos sou mínimo 24, porque eu ministro ceia em 2 igrejas. Quando não levo ceia para algum irmão doente, é no mínimo 24 vezes que eu ceio, né? Ministro ceia e participo da ceia. Portanto, muitas vezes nós lemos esse texto e às vezes quando o pastor está lendo, a igreja sabe de cor. Às vezes dá uma agarrada aqui no texto, dá uma lida, dá uma agarrada, a igreja completa para a gente, às vezes não está nem lendo. Então, a verdade é que
às vezes as coisas se tornam um pouco mecânicas, e é esse perigo que nós queremos evitar. E é por isso que nós vamos trabalhar esse texto aqui hoje, ok? Vamos a ele. Meus irmãos, aqui no versículo 17, o apóstolo Paulo começa dizendo assim: nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior, porque antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Aqui Paulo está fazendo uma repreensão ao que foi chamado de festa do ágape, ou festa do amor. Os irmãos, eles se reuniam um pouco antes do culto para confraternizar entre si. Eles se reuniam, faziam meio que nós conhecemos aqui como a junta panelas, né? Vamos fazer um almoço lá na igreja e cada um leva um prato, e era mais ou menos assim. E os irmãos faziam isso com muita frequência. É bem provável que fosse feito todos os cultos semanais da igreja. Os irmãos traziam as coisas para poder se confraternizar ali. E era um momento que, na verdade, ele não era parte do culto em si, do culto público em si, do culto formal, mas ele era aquilo que representaria o que os irmãos declaravam no culto formal. Então, nós hoje estamos aqui, às 7 horas nós começamos o culto público, o culto formal, onde nós todos passamos agora a orientar-nos a nós mesmos para que tenhamos um espírito voltado para a adoração, porque é isso que nós viemos fazer aqui. Essa festa acontecia antes deste momento. Mas o que acontece no culto? No culto acontece muitas coisas. Nós louvamos, nós oramos, nós ouvimos a mensagem de Deus, nós também ceiamos. E tudo isso é riquíssimo em significado. Tudo que nós fazemos aqui, de A a Z, das 7 horas até a meia-noite, quando terminarmos. Tem um alçapão aqui, né? Instalaram já? É o daí que fala do alçapão. Passou de 8h30, puxou o alçapão, o pregador some. O fato é, arrebatado para baixo, aí é ruim. Irmãos, o fato é que o que nós fazemos aqui volta-se para Deus. Volta-se para Deus. Tudo nós voltamos para Deus. E quando nós saímos daqui, exemplo, vamos fazer agora um momento de confraternização. A gente faz geralmente depois do culto, né? Até para ninguém fugir do culto. Veio para o culto, depois come. Lá não. Comia primeiro, depois ia para o culto. Aqui a gente faz depois do culto. Imagine você sair do culto aqui e eu começar a falar mal do Alex, começar a brigar com o Alex, começar a falar mal da Márcia, do Jordano ali, né? Eu começo a brigar entre os irmãos ou menosprezar os irmãos. Era exatamente isso que estava acontecendo. O reflexo do que eles estavam aprendendo dentro da igreja era o que eles iam viver lá fora. E isso eles não estavam conseguindo fazer nem em conjunto com os irmãos nessa festa do amor, neste momento de confraternização. Por isso o apóstolo Paulo vai escrever que ele não os elogia por causa disso. Isso é uma vergonha. Não tem como eu dizer para vocês que o que vocês estão fazendo é algo que de fato tem glorificado a Deus. Porque quando vocês se reúnem, não é a ceia que vocês de fato estão comendo. E se você lembrar, na cultura judaica, você comer com alguém era algo extremamente importante. Era praticamente uma associação. Você tornava-se membro daquela sociedade. Então, o apóstolo Paulo, ele ensina isso no capítulo 5, quando ele vai falar, inclusive, da Páscoa, dessa união que a igreja tem em Cristo, por conta do seu sacrifício. Ele cita ali a Páscoa, e ele cita também, em parte, essa festa do amor, no final do capítulo 5. E ele fala, inclusive, de a igreja estar se associando com pessoas
que inclusive eram da igreja, que faziam parte da igreja, mas que envergonhavam a igreja. Lembra que o capítulo 5 é o capítulo que trata da exclusão daquele jovem que havia adulterado com a mulher do próprio pai. Portanto, ele diz assim: nem vos associeis com essas pessoas. Ele não está falando de gente que está fora da igreja. E, inclusive, ele diz: eu não posso falar dos ímpios. Você não pode excluir o ímpio da sua vida. É isso que ele está dizendo. Não é o ímpio que você vai excluir da sua vida. Você vai excluir da sua vida o crente que não é crente. O falso crente. Aquele que se diz irmão e ele não está dentro desse contexto de obediência que Deus prescreve à sua igreja. Portanto, esse ato de cear, de se ajuntar para comer, era o ato que deveria refletir tudo que eles professam no culto. E aí o apóstolo Paulo realmente repreende essa igreja de maneira severa. E agora, ele fala uma coisa interessante no verso 19, sobre essas divisões. Como eu já havia citado, alguns se achavam de Paulo, outros acreditavam que Apolo, que era mais, devia ser seguido, outro Pedro, outro Cristo, mas Paulo diz que isso não está correto, mas de alguma forma isso tem algum valor. É interessante isso aqui, olha o verso 19, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós. Não é que isso vai glorificar a Deus pelo bem que ele traz, mas pelo ensinamento que ele traz. Porque se você tem um partido, uma facção, aqueles que têm uma ideologia diferente da de Cristo, isso vai acabar se revelando uma hora. E aí, nós vamos ver quem estava certo e quem estava errado. E é por isso que Paulo diz: em parte eu creio, e é necessário que isso aconteça. Da última vez que nós estivemos aqui, nós falamos sobre a parábola das bodas. Os irmãos devem lembrar. E ali, no meio daquele banquete que o rei havia dado, convidado as pessoas de diversos lugares, das ruas, dos guetos, maus e bons, havia um que estava no meio deles sem as vestes nupciais. E esse um é exatamente aquele que está no meio da igreja, mas que ele está aproveitando o banquete, que está se satisfazendo com esse banquete, mas ele, de fato, ele não é da igreja, ele não pertence a Cristo, ele não respeita Cristo, ele não usa as vestes nupciais. E o Senhor Jesus havia alertado também sobre isso, uma parábola que nós conhecemos como a parábola do joio e do trigo. O joio, ele é muito parecido com o trigo, praticamente idêntico. Mas ele só vai ser retirado do meio do trigo no dia da colheita. Porque se colher enquanto está trigo novo e joio novo, vai acabar também destruindo o joio e desperdiçando o trigo. No dia do juízo, Deus julgará o joio. No dia do juízo, Deus julgará aquele que está com as vestes impuras. No dia do juízo, Deus também julgará aqueles partidos que existem entre nós, aqueles partidaristas que estão entre nós, mas que não são dos nossos, não pertencem ao partido cristão, não pertencem àquilo que Jesus Cristo escreveu e prescreveu para a sua igreja. Portanto, o que ocorre é que o apóstolo Paulo vai dizer: isso é necessário, para que num dia isso seja revelado. Mais dia, menos dia, todos nós seremos descobertos, desnudos. O fato é que Paulo continua dizendo à igreja de Corinto, no verso 20 assim: quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, veja bem que a igreja se reunia no mesmo lugar. Os irmãos se ajuntavam para reunir em um lugar, como nós estamos aqui. O que cai a tese daqueles que dizem que a igreja precisa ser somente nas casas, alguns que têm levantado essas questões dos dias de hoje. Alguns que dizem que não precisa se reunir, não precisa fazer parte da igreja, eu sirvo a Cristo, não preciso de mais nada. Mas isso nós não estamos falando nem dos ímpios, que isso é normal escutar dos ímpios há séculos. Os ímpios não preciso de Cristo, não preciso ir para a igreja não, pai, eu amo a Deus, eu sirvo a Jesus. Mas a verdade é que isso está acontecendo hoje dentro da igreja, principalmente depois da pandemia. Muitos se acharam assim: poxa, eu posso ficar em casa,
E posso ficar então sem ceia, posso ficar então sem até dizimar e ofertar, sem ir ao culto, então não preciso da igreja. Então vou ficar em casa. E ganhou força. Esse movimento chamado de desigrejado tem ganhado força. Porque é muito cômodo você ir para o céu sem obrigação nenhuma com a obra de Deus. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Eles se reuniam no mesmo lugar. Eles se ajuntavam. Então Paulo diz, isso que vocês fazem, nesse ajuntamento, não é a ceia do Senhor. No sentido de que isso não é o reflexo dessa união com Cristo que vocês têm. Vocês dizem-se unidos a Cristo, porque vocês comem do pão, bebem do vinho, façam esse movimento, mas na hora que vocês se ajuntam, isso não revela essa união com Cristo. Porque vocês têm partidos, e esses partidos é interessante que não é um partido de direita nem de esquerda, não é uma ideologia política, é pior, dentro da igreja era pior, eram os ricos humilhando os pobres, o que era algo extremamente inaceitável num contexto onde a igreja estava sendo perseguida e havia gente extremamente pobre no meio da igreja, só não passava fome porque os apóstolos pegavam as ofertas, os dízimos e distribuíam entre todos, né, na medida que cada um tinha necessidade, como está registrado lá no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos. Então essa reunião não era uma reunião para encher barriga, era uma reunião para confraternização, era uma reunião onde os irmãos estavam reunidos ali, para juntos comungarem uns com os outros, e neste momento manifestarem a glória de Deus em suas relações, como irmãos. E Paulo segue dizendo, porque, verso 21, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Então nós temos aqui algumas coisas que traz essa ideia para nós. Quando nós nos reunimos em um lugar para comungar, nós não estamos ali para encher a barriga, há um propósito maior, é juntos nos unirmos como corpo de Cristo, glorificar a Deus. E muito mais ainda nesse momento tão especial, que é o momento separado para a adoração ao Senhor. Ele segue dizendo que há quem tenha fome, ao passo que há quem se embriague. A embriaguez sempre foi considerada na Bíblia um pecado. Deixar alguém com fome, enquanto você tem para si e para tantos outros, também é pecado. Principalmente se for da igreja. Mas ao mesmo tempo também ser um glutão também é pecado. Então o fato é que Paulo está tratando vários princípios que não dá para tomar todos aqui nos mínimos detalhes, mas nós temos visto que há muito mais do que apenas uma orientação de como tomar a Santa Ceia. E nós vamos resumir isso mais no final. Paulo diz no verso 22, não tendes porventura casas onde comer ou beber? Ou seja, ninguém ia para lá para encher a barriga. Eles faziam isso em casa. Se você quisesse comer, saciar sua fome, sua sede, você comia em casa. Mas lá eles estavam reunidos para a glória de Deus. Era aquele momento em que eles iam representar tudo o que eles aprenderam de Deus. E aí, ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm. Que vos direi? Louvar-vos-ei, nisto certamente não vos louvo. Então, a igreja estava vivendo mais esse conflito, mais esse problema, né? Tinha muitas qualidades, tinha muitas coisas boas, mas ela precisava de acertos, ajustes. Todas as igrejas precisam disso, irmãos. Nós podemos estar na igreja do nosso coração, e eu confesso para vocês, eu amo essa igreja de todo o meu coração, e os irmãos que me conhecem sabem disso. Mas, para mim, essa igreja é uma igreja que eu carrego no coração, não só no amor, mas também no que eu aprendi daqui.
E aonde eu vou, eu levo o que eu aprendi. Está ali Fabiana para não me deixar mentir sozinho. Até a Fabiana eu levei para lá, mas o Alex. Então nós temos essa igreja como de fato uma igreja maravilhosa ao nosso ver. Mas nós sabemos que, como todas as igrejas, inclusive uma igreja que tinha todos os dons de sobra, tinha problemas a serem resolvidos e acertados, não é diferente que a igreja presbiteriana de Nova Brasília. Nós sempre teremos alguma coisa que corrigir na nossa vida, na nossa igreja, seja indivíduo, irmãos, sociedades, o que for, nós sempre teremos, e nós precisamos estar atentos, porque isso manifestará o meu entendimento do que Cristo fez por mim. E é isso que Paulo está querendo mostrar à igreja. Por isso ele mais uma vez vai repetir esse ensinamento de ceia. Paulo já tinha ensinado isso à igreja quando ele esteve lá. E agora, ele sabe dessa notícia que eles estão vandalizando esse momento. Paulo vai corrigir esses irmãos, mais uma vez ensinando. E aí ele diz assim, no verso 23, que nós conhecemos quase que de cor: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ou seja, o que Paulo vai ensinar à igreja, ou melhor, reensinar a essa igreja, é que o que ele ensinou para essa igreja sobre Santa Ceia, não é uma coisa que veio da ideia dele. Porque talvez aqueles partidaristas estavam dizendo, não, o que Paulo falou, o Apolo falou um negócio mais interessante aqui, não, Pedro falou outro, né? Aí veio, não, Jesus ensinou assim. Aí ficava aquele negócio, falou, não, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Eu não estou tirando isso da minha cabeça, e assim, irmãos, deve ser o ensinamento bíblico de todo líder, pregador, que sobe aqui nesse púlpito. Porque nós não podemos pregar aquilo que sai da nossa cabeça. Porque se eu pregar o que sai da minha cabeça aqui, eu vou levar vocês tudo para o inferno. Mas nós somos representantes de Deus porque pregamos a palavra dEle. Toda a autoridade, o respeito que se deve ao pastor, ao líder, ao presbítero, ao pregador, ao quem quer que seja revestido de alguma autoridade para ensinar a igreja, se dá porque essa autoridade não vem dele mesmo, mas vem daquele que ele representa, e no caso aqui o pastor, que tem como função primária exercer o ensino da palavra à igreja, administrar os sacramentos, ceia e batismo. Então, se ele sair do trilho, se ele perder as estribeiras, acabou, não tem mais como ouvir essa autoridade, porque saiu das Escrituras. Por isso, nós precisamos saber as Escrituras, e não só esperar que o pastor nos ensine, porque nós somos responsáveis também pelo nosso aprendizado. E Paulo diz isso com muita ênfase, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, quer seja por revelação divina, porque Paulo era apóstolo de Jesus, comissionado pelo próprio Jesus, ou mesmo por ter aprendido dos apóstolos, porque Paulo não andou com Jesus no momento em que Jesus estava com os primeiros apóstolos. Portanto, ele recebeu do Senhor, ou por tradição, ou por revelação, mas seja como for, ele recebeu do Senhor. Não é da cabeça dele. O fato é que ele continua dizendo que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, e ele traz à memória aqui aos irmãos uma coisa muito interessante, porque ele traz à memória aos irmãos a noite que Jesus foi traído, irmãos. O que aconteceu nesta noite? Que noite era essa? Era Páscoa, o que remete a uma lembrança de um grande livramento que os judeus comemoravam há milênios, a festa da Páscoa. Êxodo capítulo 12, quando os judeus estão aprisionados lá no Egito, e o Senhor manda a 10ª praga. A praga destruidora iria passar no Egito e matar todos os primogênitos que estavam na terra do Egito. Só não mataria aqueles que estivessem nos umbrais das portas, nas vergas
das portas e janelas a marca de Cristo, o sangue do Cordeiro. Nós sabemos que esse Cordeiro é Jesus, e que esse Cordeiro, na noite em que ele foi traído, ele libertou a todos nós da condenação, da morte, do inferno, porque todo aquele que crê no nome do Senhor Jesus Cristo, ele não será morto eternamente, não estará condenado eternamente, mas ele terá a vida eterna, porque ainda que ele morra, por conta da fé que ele tem em Cristo, ele viverá eternamente. Essa é a promessa de Jesus para nós. E esse sacrifício foi um sacrifício doloroso, difícil, terrível, em nosso lugar e em nosso favor. Por mais terrível que foi o sacrifício do corpo e do sangue de Jesus, ainda nós temos ali a ira de Deus que estava sobre ele naquele momento em que ele estava sendo crucificado. Ele foi abandonado pelo seu Pai, o Deus eterno, e toda a ira de Deus que recairia sobre nós, recaiu sobre o Senhor Jesus Cristo. E esse amor foi gigantesco por nós. Por isso ele diz: irmãos, eu já falei isso com vocês, e agora repito, porque o que recebi do Senhor, que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E aqui nós temos algumas discussões em relação à presença do Senhor Jesus Cristo nos elementos. Não vamos entrar em todas as discussões, mas isso foi ponto de debate muito ferrenho na época da Reforma Protestante, quando a Igreja Católica tinha os elementos da ceia como a ideia da transubstanciação, que é exatamente quando o padre consagra os elementos, aqueles elementos, eles se transformavam em corpo de Cristo, literal, com veias, com nervos, com osso, com cabelo, e o sangue em sangue literal, ou seja, você comia carne humana do Senhor Jesus e bebia o sangue humano do Senhor Jesus. E essa interpretação foi rejeitada por todos os reformadores. Mas Martim Lutero, ele queria de alguma forma trazer essa visão diferenciada dos católicos, mas não queria perder tanto essa presença corpórea de Cristo. E ele chamou a doutrina de consubstanciação. Mas veio Ulrich Zwinglio, que aí trouxe uma outra visão, a ideia de que esse momento era um memorial. Então veio João Calvino, patrono dos presbiterianos do Brasil e do mundo, os calvinistas, que inclusive não esteve com Lutero, tá? Se você não sabe, João Calvino e Lutero não se encontraram na época da Reforma. Lutero na Alemanha, Calvino na França, mas eles não se encontraram. Foram de alguma forma contemporâneos, mas eles não tiveram um encontro. Só que quando a discussão sobre a Santa Ceia chegou a Calvino, Calvino conseguiu trazer uma ideia melhor. É que a presença do Senhor Jesus está nos elementos espiritualmente. Portanto, quando nós nos alimentamos desses elementos, nós estamos com a presença espiritual de Jesus em nós. Berkhoff chamou essa união de união mística de Cristo com a igreja. É interessante porque quando eles mataram o cordeiro e o seu sangue foi colocado nas portas e janelas, eles tiveram que comer o cordeiro.
E o que o Senhor Jesus trouxe é que é uma visão mais simples agora. A nova aliança no seu sangue é diferente da antiga aliança. A nova aliança é simplificada. Agora vocês vão pegar mais um cordeiro e matar e pegar seu sangue e passar na janela. Não. Agora vocês vão fazer em memória de mim, pegar um pão, pegar um vinho, e vocês vão considerar que a minha presença está espiritualmente nesses elementos. E quando eles comiam o cordeiro, e quando nós comemos o pão e bebemos o vinho, o que acontece com esses elementos? Eles fazem parte de nós. Não é isso que você faz quando você come alguma coisa? Se você não comer nada, você morre, não é verdade? Então você está comendo proteína, você está comendo um monte de coisa ali que vai ser distribuído pelo seu organismo e você vai ficar vivo por causa disso. Se você comer uma banana, aquela banana faz parte de você. Se você comer um pão, aquele pão vai fazer parte de você. Se você comer uma comida estragada, ela vai fazer parte de você. Se você comer o corpo e o sangue de Cristo espiritualmente presente, Ele está mostrando para nós que Ele será parte de nós. Sabe o que é isso, irmãos? É uma linguagem. O Senhor Jesus está comunicando-se conosco. Vocês são materialistas. Nós somos assim, nós gostamos de pegar nas coisas. Nós só temos 2 sacramentos que nós pegamos desses sacramentos aí, que são a ceia e o aleluia. Ei, calvinistas abençoados. Faço isso na congregação, às vezes eu fico só com os grilinhos. Cri, 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 cri. A verdade é que isso são sacramentos, ordenanças visíveis de coisas invisíveis que aconteceram e acontecem na nossa vida. Portanto, o Senhor Jesus, quando Ele institui esses elementos, essas ordenanças, Ele está se comunicando conosco para que nós possamos lembrar visualmente do que Ele fez por cada um de nós. Porém, de uma maneira correta. Porque quando nós fazemos de maneira como eles estavam fazendo lá, não é a ceia do Senhor que nós comemos. Por isso nós precisamos entender. E o fato é que ele segue dizendo: e tendo dado graça, partiu disso ao meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Quando nós comemos do pão, bebemos do vinho, irmãos, nós estamos olhando para o passado. Nós estamos olhando para trás. É uma lembrança, sim. É em memória, sim, mas não é só isso. Porém, nós olhamos para trás, para que a gente possa refletir onde nós estávamos e onde nós viemos parar, e onde ainda iremos parar. É uma lembrança, sim, mas nós precisamos, de uma maneira íntima, profunda, sincera, refletir sobre o que Cristo fez por cada um de nós. Lembrar desse sacrifício, lembrar desse sofrimento, e não só disso, mas do meu imerecimento. Eu não merecia nada disso, eu não merecia ser salvo, eu não merecia ter sido encontrado por Deus, eu não merecia nada disso. Mas o Senhor Jesus resolveu me amar de maneira incondicional, e assim Ele fez com todos nós. Portanto, nós temos que lembrar de tudo que Ele fez. Por isso é em memória. Mais uma vez Ele faz a mesma coisa com o cálice. Este é o cálice. Esse cálice é, no verso 25, por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isso todas as vezes que bebeis em memória de mim. Mas ele diz alguma coisa mais interessante à frente. Olha o verso 26. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que Ele... Meus irmãos, agora o Senhor Jesus está ensinando, quando a igreja faz parte desse momento com Ele, quando a igreja se une a Ele, lembra desse passado, ela também precisa vislumbrar o quê? O futuro. Porque quando nós vamos ceiar esse cálice, o pão e o cálice, o sangue e o corpo de Cristo, nós também vamos anunciar a morte do Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. Ele já veio?
Veio a primeira vez. Mas Paulo está falando de qual vez que ele vai vir? A segunda vinda de Cristo. Paulo está lembrando que a igreja não ficará aqui, que nós iremos para a glória eterna com Deus, que nós iremos morar nos céus, nós seremos levados às alturas com o Senhor Jesus Cristo no dia do Senhor. Por isso nós oramos para o futuro também. Agora, quando nós fazemos o que fazemos, Paulo diz assim: vocês vão fazer isso todas as vezes que vocês fazerem, e essa é uma das vezes que nós vamos fazer. Isso aqui é o quê? Passado, futuro ou o quê? Presente. Quando nós fazemos isso aqui, e vamos fazer agora mesmo, no breve futuro que acontecerá no presente, nós estamos anunciando, nós estamos proclamando, nós estamos falando às pessoas, porque o culto é um culto público. E você, quando se junta, as pessoas sabem que você saiu de casa para vir à igreja. Você saiu escondido. Você não está no país muçulmano, né? Para sair escondido da família. Você saiu de casa, estou indo para a igreja, hoje é ceia, não posso faltar. As pessoas estão sabendo. Agora, nós precisamos ser mais profundos nessa comunicação, né? Estou indo para a igreja, hein? Já evangelizei. Não é isso que é evangelizar, não. Inclusive, evangelizar não é nem convidar para vir na igreja. Evangelizar é você se comportar exatamente como Paulo está ensinando essa igreja aqui, a não se comportar. Não faça isso que vocês estão fazendo no dia da festa. Vocês estão reunidos, vocês precisam refletir o que vocês professam no dia de ceia. Vocês estão unidos a Cristo, vocês eram pecadores, foram transformados, mereciam a morte e o inferno, e agora o Senhor Jesus virá para buscar vocês precisam se preparar para esse dia. Portanto, quando nós vamos evangelizar, primeiro nós evangelizamos com a nossa vida, o nosso comportamento, mas não é só isso, não é só convidar para vir à igreja, não é só não pecar, você precisa de verbalizar, você precisa de sentar com sua família, seus amigos, seus colegas, e de maneira intencional, conversar com eles sobre o que Cristo fez na sua vida, a vida e obra de Jesus. Você precisa de falar para eles que você sabe. Você já é pós-graduado na vida e obra de Jesus, principalmente você que já tem aí seus 30, 40 anos, está na igreja, ou mais. Então nós precisamos anunciar, ou seja, isso é presente, passado, presente, futuro, está tudo aqui nesse momento, e isso tudo nós precisamos refletir. E o texto diz mais: por isso, aquele que come, ou que comer o pão, ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. E aqui o apóstolo Paulo está fazendo um alerta à igreja. Veja bem, a igreja estava dividida, a igreja estava humilhando os pobres, os ricos humilhando os pobres. Os ricos não só humilhavam os pobres, porque tinham dinheiro e esbanjavam o seu poder, mas ainda comia tudo, enchia a barriga, enchia a cara, ficava bêbado, e os pobres passando fome. Então, eles não só faziam isso, mas como também eles criavam discórdia entre eles, partidarismo entre eles. E o apóstolo Paulo está dizendo: olha, a ceia não é assim, é como eu disse a vocês até o versículo 26. E no 27 ele vai dizer: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, por isso o quê? Por isso que ele disse dos 26 para trás, de tudo o que o Senhor Jesus Cristo fez e realizou. Quando nós estamos aqui, com essa mentalidade, com esse entendimento, nós precisamos cear, e cear de maneira digna. Agora, se o meu entendimento quanto a isso não caiu ainda, eu preciso de ter cuidado. E aí é onde, muitas vezes, nós ceamos de maneira errônea. Porque de tanto cear, de tanto repetir esse ritual religioso, nós acabamos fazendo de maneira
ali é nada. E aí, meus irmãos, é por isso que Paulo diz assim: vocês precisam se examinar. Porque se você comer o cálice, comer o pão, beber o cálice indignamente, você será réu do corpo e do sangue do Senhor Jesus. A mesma culpa que Judas teve, porque Judas se tornou réu do corpo e do sangue de Jesus. A mesma culpa que os escribas fariseus que entregaram Jesus a Pilatos para ser julgado ali sem culpa, eles tiveram, essa é a culpa de quem ceia sem entendimento. A mesma culpa daqueles que serão condenados com o mundo, pode recair sobre aquele que ceia de maneira irracional, ignorante. Por isso a ceia, ela é uma bênção, uma dádiva de Cristo à igreja, e precisa ser comemorada todas as vezes que ela acontece, mas precisa ser comemorada com um alto teor de reflexão. Não dá para ceiar de qualquer maneira, irmãos. Nós precisamos refletir bem. E por isso é convidado a ceiar todos aqueles que professaram a sua fé em nome do Senhor Jesus e foram batizados nas águas. Nas águas pode ser presbiterianas ou nas águas correntes do rio, né? Do jeito que você foi, mas por uma igreja que seja legitimamente bíblica, porque senão você vai receber outro batismo. E aí precisa conversar com o pastor, com os irmãos presbíteros. Eu quero ser membro da igreja, eu quero fazer parte desse momento especial da igreja, eu quero cear, eu quero fazer parte da mesa do Senhor, eu quero fazer tudo isso que vocês fazem. Então conversa com o pastor e pede: pastor, me ensina o que eu preciso fazer para ser membro dessa igreja. O fato é, irmãos, que o apóstolo Paulo segue dizendo: mais ainda, quem come e bebe pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Meus irmãos, isso aqui é seríssimo. Não está falando de outra coisa, senão coisas materiais visíveis, juízos visíveis. E são juízos pesados sobre a igreja. Paulo vai dizer alguns desses juízos aqui. Verso 30. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Isso aqui é o Deus do Novo Testamento, não é o Deus do Antigo Testamento. Às vezes a gente acha que o Deus do Antigo Testamento era um Deus malvadão, né? Que ele manda matar, manda guerrear, manda derrubar a cidade, mata todo mundo e bota o povo dele lá e tal, e castiga o Israel. Quando Israel peca, ele vai lá e castiga Israel também, manda os inimigos sobre Israel, aprisiona Israel, manda os babilônios, manda os medo-persas, manda os romanos. E aí Deus no Antigo Testamento era assim, mas o Deus do Novo é amor, né? É paz, é amor. Não é só isso não, ele é juízo. Continua o mesmo Deus. E esse juízo aqui, ele não está sendo aplicado aos ímpios, ele está sendo aplicado ao povo dele. É a mesma ideia. E são juízos físicos, fracos, doentes, não poucos que dormem. Dormir aqui é morte, morrer mesmo. É o sinônimo para estar morto. Alguns morrendo na igreja, do nada. Por quê? Talvez porque estamos negligenciando a seriedade deste momento. O apóstolo Paulo diz que esses juízos acontecem por uma razão, e uma razão amorosa. Olha o versículo 31. Porque se nos julgássemos nós mesmos, seríamos julgados. De fato, é o autoexame. Se eu olho para mim e vejo que eu não devo fazer isso, então eu não farei. Mas se eu não ligo para me autoexaminar, então eu serei julgado. E Paulo diz assim, verso 32,
mas quando julgados, olha que maravilha, irmãos, somos disciplinados pelo Senhor. E aqui, meus irmãos, é diferente de um juízo aplicado de maneira cabal e eterna. Não. Deus ama a sua igreja, Deus ama cada um de nós, Deus sabe das nossas imperfeições, Ele sabe que nós caímos, que nós erramos, que nós falhamos, apesar de não gostar e nem aplaudir. Mas, contudo, entretanto, o pai que ama os seus filhos também o disciplina. Isso é um fato. Se Deus não nos disciplinar, Ele não nos ama. Por quê que Ele nos disciplina? Porque quando Ele nos disciplina, nós somos julgados aqui. A igreja, quando precisa ser tratada por Deus nesse quesito, ela é tratada aqui, ela sofre aqui, ela passa por problemas aqui, para que ela não venha ser eternamente condenada com o diabo e os seus anjos. Ela sofre aqui, Deus penaliza ela aqui, mas não a deixa sucumbir até o ponto dela ir para o inferno, porque isso não pode acontecer, porque a graça dada a nós pelo Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo disse: aqueles que meu Pai me deu, de maneira nenhuma os lançarei fora. Nós estaremos com Cristo independente de nós, porque se nós não conseguirmos ser fiéis ao Senhor, na nossa parte para com as nossas obrigações na aliança de Deus, o Senhor será fiel, só que não adianta se enganar, seremos irmãos culpados das nossas escolhas, e por elas responderemos muitas vezes aqui, não tem o que fazer, está aqui. O fato é, irmãos, que o apóstolo Paulo continua: assim, pois, verso 33, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunides para juízo. Ou seja, a orientação final é voltada àquilo que estava acontecendo lá no começo. Os irmãos se reuniam para comer e beber, um saía correndo na frente, e eu já vi isso acontecer muitas vezes, inclusive na nossa congregação de vez em quando acontece. Nós fazemos lá aquele boca livre depois do culto, né, de vez em quando, né? Coroa Grande tinha muito, né? Aí acabava o culto, os crentes. Eita glória, que crente quando vê comida sai de baixo, hein? Você vê que isso é antigo, né? Os crentes saem comida, o visitante fica assim, ele vai colocar a mão, não, coloca a mão não. Visitante, eu fui lá pegar, aí eu falei, irmãos, vou pegar aqui para o visitante, quando eu coloquei a mão, pastor também, não, mas espera a sua vez aí, pastor. O irmão pegar para o visitante, Irmãos, pelo amor de Jesus, esperai uns pelos outros, irmão, para não ser condenado com o mundo. No todo aqui, para a gente fechar a ideia, o que é o maior princípio aqui? A igreja, ela aprende, ou melhor, com a ceia, ela memoriza, ela relembra tudo o que ela recebeu de Deus, ela pensa profundamente sobre isso, e ela ceia de maneira correta. E no momento em que ela adora a Deus, ela aprende todas as coisas que ela precisa aprender para ela aplicar no seu dia a dia. Se eu tivesse que resumir, tudo o que nós falamos aqui em relação ao que o apóstolo Paulo quer passar para a igreja de Corinto e que Deus quer passar para nós hoje, se resumiria em uma só palavra: amor, fraternidade, amor ágape. Nós precisamos nos amar, irmãos. Nós precisamos estar juntos num só propósito, mesmo que tenhamos diferenças, mesmo que sejamos uns mais ricos, outros mais pobres, uns mais feios, outros mais bonitos, uns mais gordinhos, outros mais magrinhos. Nós precisamos nos amar, nós precisamos refletir esse amor aonde nós formos. Essa é a marca do povo de Cristo, porque Cristo foi o amor de Deus encarnado nesse mundo, e nós somos
cristãos, o corpo de Cristo, a igreja do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Eu quero convidar os